Nesta manhã de sexta-feira, nós estamos recebendo o doutor Alexandre Bastos, amigo aqui do programa Tribuna Livre, advogado constitucionalista, ex-juiz eleitoral, e sempre quando tem assuntos polêmicos, a gente chama o doutor Alexandre para conversar conosco. Doutor Alexandre Bastos, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. O prazer é meu retornar e falar com vocês, amigos. Bom dia, Sérgio Cruz, e bom dia a todos. Doutor, esse processo do Alcides Bernal, quer dizer, está acumulando processo, né? Como é que acontece isso? O doutor Joanildo tinha competência para deixar de julgar? Não pode julgar, encaminha e entrega o abacaxi para Brasília? Na verdade, o que as pessoas precisam entender é que a justiça ela é composta por instâncias de julgamento e de competência. Então, cada nível de julgador tem um espaço de competência próprio. Então é lógico que essas decisões são proferidas por pessoas que têm competência para fazer. Quando a gente fala de competência, é bom que o ouvinte saiba, não é competência relacionada à capacidade de fazer, é competência funcional, né? É aquela pessoa naquele cargo pode tomar aquela decisão ou não. Então, nesse aspecto, é perfeitamente legal. Assim como, se por acaso o Tribunal de Justiça tomar uma decisão hoje, o STJ ou o STF pode imediatamente tomar uma decisão totalmente contrária. Aí como é que fica? Vai para Brasília, em Brasília já tem no STJ já tem uma ação do próprio Bernal, né? Junta as duas ações. Qual é a relação de uma ação com a outra? Às vezes nem tem relação, porque as ações são sobre fatos isolados, sobre momentos processuais isolados. Por exemplo, nesse episódio existem ações que questionam a constituição da comissão processante que chegou na cassação, por exemplo. Uma ação desse tipo ainda não teve um julgamento de mérito, um julgamento final, né? Existem outros procedimentos. Outra coisa que confunde também as pessoas é o seguinte: a pessoa distribui uma ação nova, ela faz um pedido liminar. Às vezes esse pedido tem um efeito de mudar a situação, como acontece agora. Mas o julgamento daquela ação, o mérito, o julgamento final, às vezes demora muito para acontecer, né? Porque o processo ele tem que caminhar, ele tem que ser instruído, as pessoas têm que ser ouvidas, o juiz tem que analisar documentos. E isso às vezes acontece bem depois dessa decisão liminar, por exemplo. Como essa que recentemente aconteceu, essa que reconduziu o ex-prefeito à prefeitura. A decisão que o juiz proferiu foi uma decisão liminar, precária, numa cautelar. A ação está tramitando ainda lá na vara dele e ele ainda vai decidir sobre isso. Quer dizer, essa liminar, ela ainda pode chegar ao Supremo. Quer dizer, essa sustação aqui, pode chegar ao Supremo. Ele pode ganhar no STJ, a Câmara recorre. Se ele ganhar, por exemplo, no STJ, ele volta, reassume a prefeitura? É importante, o processo, todas essas questões, elas podem sim desaguar nos tribunais superiores, mas os recursos lá são todos recursos extraordinários, são recursos, nós não contamos 3 instâncias de julgamento, né? Como às vezes parece. Então, as decisões podem sim desaguar lá na STF. Então, o resultado ainda está longe de terminar. Essa ação que começou aqui agora na comarca, na capital, na primeira vara, cuja o juiz concedeu a liminar, ela ainda vai caminhar bastante para chegar no seu fim. Vai ter uma sentença. Essa sentença pode ser no mesmo sentido da liminar ou não. Depois disso, o Tribunal de Justiça vai julgar uma apelação. E isso tudo é regular, isso é o regular processo. Todo cidadão tem esse direito. Quer dizer que isso pode correr até o final do mandato do Bernal, pode ficar essa lenga-lenga. Seguramente isso pode acontecer, é uma previsão possível. Por exemplo, a sustação, por exemplo, vai para lá, o tribunal não dá, eu não tenho o termo jurídico correto. O Bernal perde no STJ. Aí o Bernal pode recorrer ao Supremo para tentar manter a sustação? Na verdade, ele pode chegar até lá, né? Não especificamente como se fosse um recurso, mas enfim, ele pode fazer esse questionamento. Depois disso, encerrada essa fase de discutir essa liminar, de tentar suspendê-la, vem o próprio processo que continua caminhando. Quer dizer, volta para a primeira instância, quer dizer, a primeira instância julga. Na verdade, essa é a questão, não volta para a primeira instância, o processo está na primeira instância. Certo. O que subiu é só a discussão da liminar. Vamos supor que o juiz julgue de acordo com a liminar que ele concedeu. Ele pode, o Bernal pode assumir
É uma probabilidade processual. É evidente que isso vai depender desse resultado. Certo. Agora, da mesma forma que a liminar foi suspensa, esta nova decisão, ela também pode ser suspensa, né, pelo tribunal, porque um recurso está pendente de julgamento. Aí volta tudo, vai a mesma tramitação. Isso sem que as pessoas não podem, não há nenhuma estranheza nisso. É absolutamente normal. Normal, essa é a regra processual. Qualquer cidadão que está litigando no judiciário tem esse mesmo direito. E essas outras duas, tem duas pendências. Ele tem uma no Superior Tribunal de Justiça e uma no Supremo Tribunal Federal. As duas foram negadas por ocasião da votação na Câmara Municipal. Ainda pode surtir algum efeito essas duas ações? Existe uma teoria que se aplica muito em processo, que é a questão do fato consumado, né? Depois de algum tempo e depois da situação concreta estar consumada, algumas decisões jurídicas que reverteriam todo o processo perdem a força. Pode ser que nesse caso ocorra isso. Mas em tese, enquanto não encerrar definitivamente, essas hipóteses que o senhor levanta, elas são possíveis. Ou seja, pode haver questionamento ainda da própria natureza da comissão processante ou da qualidade de quem votou, por exemplo. Isso tudo. Enquanto o processo não encerra, Sérgio, essas questões podem ser levantadas. Certo. Agora vamos, já esclarecida a situação do processo do Bernal, vamos à ordem, né? A ordem dos advogados. O senhor encabeça uma chapa, né, na eleição suplementar, suplementar, suplementar. Extraordinária. Então, houve a renúncia, chama de renúncia coletiva, né? 17 membros do conselho desistiram. O senhor não acha, por exemplo, que preencher essas vagas através de um processo eleitoral não termina fortalecendo a atual diretoria e aprovando, né, aquilo que foi rejeitado por aqueles que deixaram? Qual é o seu entendimento sobre isso? Certo, nós discutimos muito isso com o grupo de advogados que nos acompanham. E a conclusão é de que, num momento como esse, não se pode, de forma alguma, virar as costas para a entidade, virar as costas para a OAB e se omitir num processo desse. Se existem 15 pessoas lá dentro ocupando cadeira no Conselho, elas foram eleitas na eleição passada. Os 17 que agora vão chegar com a mesma legitimidade de eleição, porque ambos vamos estar lá pelo voto direto dos advogados. Então, na verdade, o que acaba acontecendo, a gente está começando a dizer que, por vias transversas, nós vamos ter um modelo de um parlamento dentro da ordem, porque nós vamos ter um bloco eleito no momento por um segmento político. Nós vamos ter outro bloco eleito em outro momento por votação direta, também que defendem outras posições. Eu acho que isso vai acabar oxigenando a ordem, longe de aderir ao que está acontecendo lá dentro. Essa eleição está prevista para quando, doutor? Dia 16 de junho, 4 dias depois do jogo de abertura da Copa. Quer dizer que vai ser durante a Copa. Isso, exatamente. É uma eleição muito curta, são 30 dias apenas, basicamente, de campanha. E, portanto, a movimentação dos advogados ela é intensa agora, nesse momento. Mas uma coisa que me deixa muito curioso. Todas as instituições, geralmente no seu regimento interno, ele prevê o poder legislativo, o poder executivo, o impeachment, né? Quer dizer, aconteceu, vamos empichar Por que a ordem dos advogados foi descuido de não ter isso aí? Por exemplo, no caso, por exemplo, do presidente aí que ficou com minoria, uma dificuldade para gerir a própria ordem e tal, e a ordem que o elegeu não pode caçar o mandato dele. Por quê, doutor? Essa é uma questão que conflita e que causa bastante divergência. Na verdade, nós temos um organismo superior nosso, que é o nosso Conselho Federal. Este Conselho Federal, ele foi provocado nessa forma que você está falando. Esse Conselho Federal foi provocado para que promovesse o afastamento do presidente. Certo. Dentro de um processo regular, as pessoas tiveram chance de se defender, de apresentar suas razões, tanto quem queria afastá-lo como quem queria mantê-lo. E este órgão supremo nosso decidiu por mantê-lo. E decidiu por convocar uma eleição parcial. Então, se nós trabalhamos com o direito, concordando ou não com o mérito dessas questões, resta obedecer. Né? Existe um grupo de advogados, por exemplo, que discordou disso e que decidiu sair fora dos muros da ordem e judicializar a questão. Né? O nosso grupo entendeu que não havia
fundamento de judicializar, porque eu gostaria de resolver as coisas dentro de casa, vamos dizer assim. Certo. Né? E por essa razão, e com essa liberdade, aliás, é bom dizer, uns entendem que deveria ser judicializado, outros entenderam, na verdade, que nós devemos participar do processo. Porque o que interessa, Sérgio, para nós, é que, tirando o nome das pessoas, porque ocupar cargo na ordem deve ser uma missão impessoal, coletiva, tal qual uma pessoa ocupa um cargo na administração pública. E o que importa agora é que a OAB, ela está literalmente parada, de joelhos, né? E o advogado e a sociedade precisam muito dessa entidade, especialmente o advogado. Né? Nós precisamos dela. Então, a iniciativa de disposição de participar é para isso. É para poder terminar esse mandato, para poder fazer a entidade ficar de pé. É importante essa sua explicação, porque as pessoas ficam, mas por que né? Que não, o caso é que a OAB tem a OAB-MS tem um órgão superior. A Câmara Municipal, por exemplo, não tem um órgão superior. Na verdade, não é a OAB-MS, é o Conselho Federal em Brasília. Pois é, na verdade, esse é o nosso órgão superior. Agora lá, a OAB lá o Nacional pode fazer impeachment, né? Contra o presidente de Sim, assim como ela decidiu mantê-lo, ela poderia ter afastado. Isso é importante que as pessoas saibam disso. Quer dizer, mas só ela que poderia ter afastado. Só ela poderia ter afastado. Doutor, e como é que fica? Quer dizer, me parece que dos males que vem para bem, me parece que essa reviravolta na OAB terminou mudando totalmente o quadro, né, político dentro da OAB, porque esse movimento contra o presidente surgiu dentro da própria direção da OAB, do grupo do qual ele fazia parte. Como é que fica a correlação de forças hoje dentro da OAB com essas modificações? Olha, eu achei importante esse episódio porque, de certa forma, despersonaliza o movimento político da ordem. Porque a gente defende que o movimento político ele deve ser encabeçado por advogados. Quando a gente fala em grupos, a gente quer fazer uma referência a grupos de advogados, certo. Não a grupo de uma pessoa ou de outra. O grupo do João, da Maria, do Pedro. Nós entendemos que esse episódio, inclusive, encerra um ciclo de que a referência política na ordem fosse sempre presa a uma pessoa. Quando, na verdade, nós temos diversos advogados que pensam diferente e que querem participar da ordem. Então, esse saculejo que foi dado na nossa viagem, ele serviu para ajeitar a nossa carga e fazer com que pessoas, por exemplo, jovens advogados, que precisam ser ouvidos, aqueles que têm de 1 a 5 anos de profissão, eles não têm a voz que eles gostariam de ter. Eles tiveram que formar recentemente uma associação de novos advogados, fora da OAB, para poder reivindicar e correr atrás daquilo que eles acham justo. Sendo que, na verdade, o que deveria ter ocorrido é que a própria ordem escutasse. Então, eu acho que esse episódio é o que o senhor disse, há males que vem para bem. Nós demos uma despersonalizada e daqui para frente eu sempre gosto de falar, qual que é o seu grupo? Eu falei, olha, eu tenho um grupo de advogados. São advogados que são dispostos a militar pela ordem. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua entrevista. Boa sorte, né, mais essa sua tarefa aí na ordem e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o episódio e conclamo a todos que estão nos ouvindo a ter esse senso cívico de participação e dar a sua contribuição nessa eleição nossa, porque na verdade o objetivo de todos nós é fazer com que a entidade volte a ter aqueles anos de brilho e glória que ela ocupava entre cidadão e advogado.